Bom, pessoal, vamos então para a nossa segunda parte da aula, né? Então a gente viu ali que nós temos a precipitação física, né? Vamos fazer um diagrama aqui, vou pegar minha colinha aqui e vamos fazer um diagrama. Então a gente vai ver o que? A gente tem métodos de precipitação. E aí a gente vai ver o que? A gente vai ver na aula de hoje, a gente vai ver a precipitação física. Então, a precipitação física. E a gente vai ver também a precipitação química. Tá? E a gente vai ver os mecanismos. Tá? Então, a precipitação química ela pode ser hidrolítica, ela pode também acontecer por mecanismos iônicos, tá? E ela pode acontecer através de redução. Essa redução ela pode ser homogênea e ela pode ser heterogênea e ela também pode acontecer por substituição. Tá? E aí, tanto a homogênea como heterogênea, a homogênea ela pode ser também iônica e ela pode ser não iônica. Então, não iônica. Tá? E a heterogênea, bastante importante para a gente, ela pode ser eletroquímica. Eletroquímica e ela também pode ser eletrolítica. Tá? Então a gente vai pegar todo esse escopo aqui com pequenas, como é que eu vou falar, como a gente vai ver aqui por hidrólise, né? Hidrolítica, né? A gente vai ver a precipitação física em um exemplo. Então eu vou dar exemplo aqui, tá? Do método, tá? do mecanismo, tá? Algumas características, tá? E também método, características e como é que eu vou dizer, e exemplos, tá? Então eu vou mostrar pelo menos um exemplo de cada tipo aqui, tá? Menos o de substituição, tá? Que não nos interessa, tá bom? Então vamos começar. Eu vou tirar tudo isso aqui, tá? Só para vocês terem em mente, tá? E aí eu vou começar a descrever aqui. São, vamos ver, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? Então a gente vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? Então vamos lá. Eu vou tirar isso aqui e vamos falar primeiro do método de precipitação física, também conhecido como cristalização. Então a gente, normalmente as principais características desse método, tá? É uma precipitação bastante lenta, tá? Tá? E também a gente precipita sais com elevada solubilidade. Solubilidade. Tá? E normalmente é por evaporação, né? A gente tem um sal aqui, ó, vamos pegar um exemplo aqui, a gente tem íons cobre, CO2+, mais SO4, 2-, tá? Mais 5H2O, tá? E aí a gente tem a formação de Cu, SO4 hidratado. Quando a gente aumenta a concentração desses caras. Então a gente tem que utilizar de temperatura, tá? Para perder
aumentar a concentração desses caras, perdendo a água, né? A gente vai evaporando a água e aumenta a concentração. É que nem vocês pegarem uma salmoura e evaporar toda a água, ela vai formar sal, tá? Então, a outra precipitação, vou mudar de cor aqui, eu vou escrevendo, vou tentar fazer, vai sair desorganizado, mas acredito que a diferença de cores talvez propicie que a gente consiga fazer o processo de uma forma, como é que eu vou dizer? O processo de uma forma que vocês consigam entender e a gente coloque todos os métodos numa página só, tá? Embora não esteja sendo muito promissor, que com essa física eu já gastei bastante, tá? Então a gente tem a precipitação já química aqui, tá? Através da hidrólise, e através da hidrólise ela também é lenta, tá? E ela é acelerada pela nucleação. Então ela aumenta a velocidade se a gente tiver se a gente acelerar a nucleação, tá? Tá? E aqui eu vou dar um exemplo bastante importante aqui, que é a LOH2 menos, mais a água, tá? Olha só, o nosso agente precipitante é a água mesmo, tá? E vai precipitar AL, calma aí, estou usando igual aqui na notação, né? Então vai precipitar AlOH3 mais OH menos. Então é através da hidrólise da água eu precipito o meu material, tá? E isso aqui é o nosso processo Bayer de precipitação, tá? Então é um mecanismo que é utilizado pelo processo Bayer, tá? E aí a gente também tem a nossa redução iônica. Redução iônica, tá? Caracterizado por ser rápido e produzir precipitados de baixa solubilidade. Então, nosso precipitado tem baixa solubilidade. Tá? Quando que acontece isso? Tá? Vamos ver aqui, quando a gente tem o borbulhamento, por exemplo, de cobre, a gente tem uma solução rica em cobre, tá? Na presença de H2S, tá? Onde o enxofre vai se dissociar do hidrogênio e vai produzir o nosso cobre CuS, tá? Esse cara aqui sólido, tá? Então é para obtenção de sulfeto de cobre, tá? Isso também pode acontecer para o cloreto de cobre, tá? E também para o hidróxido de magnésio, tá bom? Então esses aqui a gente precisa de ocorre a redução através do íon, tá? Então aqui pode ser o íon cloreto, mas nesse caso aqui o íon sulfeto, tá? E aí a gente tem também a redução, a precipitação iônica, isso aqui, tá bom? Então aqui é a precipitação iônica. Agora que eu vou ver a redução iônica. Então, aqui a gente tem precipitação iônica, tá? Até porque não estou reduzindo aqui, né? Então aqui a gente vai agora vamos dar uma olhada aqui na redução iônica, tá? A redução iônica ela é caracterizada por ser um processo homogêneo, né? Ela envolve a redução, envolve oxirredução, né? Então alguém ganha elétrons, o outro cara perde elétrons, tá? E o reagente
o reagente é um só, é um íon, tá? Então o agente precipitante é um íon, tá? E aí a gente tem aqui a nossa popular oxidação do ferro para precipitação do ouro, tá? Então o que acontece? O ferro ele vai perder é o Fe2+, ele vai perder um elétron, né? E o ouro, lá no complexo, tá, de cianeto de ouro, o ouro vai ganhar esse elétron para produzir ouro metálico. Então o cara perde, o outro ganha o elétron. Tá? Como resultado, eu tenho a reação somada, né? Se eu fizer a soma dessas reações aqui, eu vou ter o que? Ouro mais ferro 2+, tá? Resultando em ouro reduzido mais ferro 3+, ferro mais oxidado, né? Então o ferro perdeu o elétron para o ouro ganhar. Então é nisso que é baseado a redução iônica. Por que é homogêneo? Eu não adiciono o meu agente precipitante no estado sólido. Tá? O ferro aqui está em meio aquoso. Então eu não adiciono um sólido, que transformaria o processo em heterogêneo. Eu acabo formando um sólido a partir de uma precipitação homogênea. Tá? E aí eu vou para a redução não iônica. Tá? Então aqui vou finalizar esse quadro aqui porque já está bem sem espaço, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês a redução não iônica. Então vamos escolher uma cor que eu não escolhi ainda. Então vamos para essa cor aqui que eu entre o rosa e o roxo, não sou muito bom de cor, né? Então vamos lá, redução não iônica. Então tu reduz, mas ao invés de usar um íon, tu vai usar uma molécula. Então ela também é uma redução homogênea. Então é uma redução homogênea, tá? Ela envolve também oxirredução. Isso aqui é um R, tá, gente? Eu não vou conseguir, talvez vou botar direitinho aqui, tá? Então ela envolve oxirredução, tá? Tá ruim ainda, mas dá para entender, né? E o agente redutor, né? Quem vai promover a redução, que também é o precipitante, né? O redutor não iônico, tá? Redutor não iônico, tá? E aí como que acontece isso? Vamos dar um exemplo aqui. Então a gente tem o níquel 2+, ele ganha 2 elétrons, né, para se reduzir a níquel metálico, tá? Só que quem vai ceder esses 2 elétrons? O hidrogênio, que vai formar 2H+, tá? Acidificando o meio e liberando os 2 elétrons com níquel ganho. Se eu somar essa reação, tá, a gente vai ver que essa redução não acontece através do íon, acontece através da molécula de hidrogênio. Então eu vou ter aqui Ni2+ mais H2, né? 2 elétrons aqui, corta, né? E aí eu vou ter Ni mais 2H+. Assim que ocorre essa redução não iônica. Tá? Então essa é uma outra maneira de promover a precipitação. Então aqui a gente está vendo exemplos de precipitação, exemplos de agente precipitante. Então
Na cristalização aqui não tem, né? É um processo que ocorre pela evaporação, aumento da concentração desses caras todos aqui, e aí o que desses caras todos na realidade é esse e esse, né? Esse cara aqui tem bastante que está em solução aquosa, mas o aumento da concentração desse na água vai formar esses precipitados. Na hidrólise a gente tem a hidrólise da água promovendo a precipitação. No processo de precipitação iônica, a gente tem um íon promovendo a precipitação. E aí a gente começa o processo de redução iônica, que é muito parecido com o da precipitação, mas aí como resultado a gente tem um cara reduzido. E tu também adicionou um íon para reduzir esse cara que foi reduzido, né? Então aqui a gente tem esse cara sendo reduzido e um íon agindo como agente precipitante. Tá? Na redução não iônica, o que acontece? Eu tenho a redução acontecendo, porque o níquel vai formar um níquel metálico, né? Então o níquel forma um níquel metálico, mas o meu agente precipitante não é um íon, é uma molécula. Tá? Então agora eu vou fazer um corte e a gente vai para os dois últimos tipos de redução, que é a eletroquímica e a eletrolítica. Tá? Então eu vou fazer um corte aqui e a gente vai para a finalização da nossa aula. Tá, vamos seguir aqui. Tá? A redução eletroquímica, então aqui a gente tem, vamos começar com a mesma cor, né? Redução eletroquímica. Redução eletroquímica, a gente tem um processo heterogêneo, então o nosso agente precipitante ele vai ser um cara que está no estado sólido, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, vamos começar aqui, é heterogêneo, né? É um processo heterogêneo e ele envolve oxidação, redução. Vamos dar um exemplo? A gente pode adicionar ferro metálico como solução de cobre. Então a gente tem o CO2 mais 2 elétrons, né? Resultando em cobre. Né? E a gente tem o ferro. A gente adiciona o ferro, é o nosso agente precipitante. Esse ferro ele vai ingressar na solução e perder 2 elétrons. Para quê? Para o cobre ganhar esses 2 elétrons. Então a gente vai ter a soma dessas duas reações que vai resultar no quê? Quem que está doando elétrons para o cobre? O ferro. Tá? Então eu adicionei o ferro sólido, tá? Então por isso é heterogêneo. A gente tem um líquido, eu estou adicionando um sólido no líquido. Tá? Por isso a redução é heterogênea. E esse sólido vai promover a precipitação do meu metal de interesse, que no caso é o cobre. E aí esse meu sólido vai ser, como é que eu vou dizer, oxidado e ele vai acabar indo para a solução. Então a gente tem aqui o cobre meio aquoso, lembra o que a gente quer fazer? Tirar do meio aquoso e colocar no sólido, ferro sólido, e aí o ferro sólido acaba indo para o meio aquoso. Tá? Mas a gente está o quê? Tá tirando o cobre aqui, que é o que me interessa, que é bem mais caro que o ferro, tirando ele do líquido e colocando ele no sólido. Vocês vão ver ali equipamentos nas próximas aulas que fazem isso, e vocês vão ver que o que a gente utiliza é um ferro de baixíssimo custo, né? Vocês podem estar pensando, pô, mas não é muito interessante fazer esse processo, porque eu consumo um metal que tem valor, mas normalmente o que se usa é sucata de ferro. Tá? E aí a gente vai para o nosso último processo, que é a redução. Vamos fazer uma outra cor aqui. Vou escolher o laranja, que é uma das cores que eu acho legal, que eu descobri depois. Né? Então, redução eletrolítica. Que eu faço o quê? Eu induzo, ela é utilizada através da imposição de uma força eletromotriz. Então eu aplico um potencial. Então vamos pensar aqui. Eu aplico um potencial para quê? Para induzir os elétrons a sair de um ânodo e ir até um cátodo, promover reação de redução.
tá? Então, esses aqui, pessoal, hoje, esses são os principais mecanismos, e o que a gente vai ver vai ser nas próximas aulas são equipamentos para cumprir a redução ou produção de compostos intermediários, no caso ali do hidróxido de alumínio, tá? Para produzir os nossos precipitados de interesse, tá bom? Então eu queria agradecer a todos pela atenção, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Então a nossa aula de hoje era isso, nossa parte 2 da aula de hoje para finalizar, e aí a gente vai na próxima aula cumprindo a nossa penúltima aula, tá? Bastante importante essa parte final, tá bom? Então eu queria agradecer de todos a atenção e a gente se vê em breve na próxima aula, tá bom? Até a próxima e tchau, tchau!